Brasil é o quarto país que mais consome produtos de beleza em todo o mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. O estado do Rio reúne grandes indústrias, empresas e agora um centro de pesquisas e inovação para o desenvolvimento de novos produtos. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais as principais tendências na indústria da beleza. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o presidente do Sindicato de Indústrias de Produtos Cosméticos e Higiene Pessoal no estado do Rio, Celso Dantas, e a farmacêutica e diretora-presidente da Dermatos Cosmética, Eliane Brenner. Em todo o país existem mais de 2.400 empresas de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A região sudeste concentra a maior parte delas. Na entrevista a seguir, a diretora-presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio explica quais são as nossas potencialidades e qual o trabalho que vem sendo realizado para atrair essas empresas e ampliar os negócios. Como nós temos uma população grande, né, e uma quantidade de mulheres, claro, que é quem usa mais os produtos, grande, então o nosso mercado é um fator preponderante para que as empresas queiram vir para cá para vender esses produtos para cá. E a partir de uma política de redução dos impostos colocada pelo governo do estado, nós conseguimos com que essas empresas não viessem aqui só para vender os produtos para a nossa população. Nós conseguimos que essas empresas viessem aqui se instalar aqui, gerar emprego aqui e gerar renda aqui. O conjunto de empresas que já vieram, já se implantaram e já estão gerando emprego e renda, que é alguma coisa na ordem de 600 milhões de reais, e um conjunto de empresas que ainda estão em processo de implantação e aí é da ordem de 70 a 80 milhões. Em termos da indústria do setor de cosméticos, que é bastante extenso, qual a posição do Rio de Janeiro hoje? O Rio de Janeiro, ele tem uma vocação não só para consumo, mas também para instalação de indústria, né? Nós temos aqui... Na realidade, assim, o Brasil tem hoje, se não me falha, 2.650 empresas de acordo com o registro da Anvisa. E o Rio de Janeiro tem 225 empresas. É o terceiro estado com o maior número de empresas registradas, né? Bom, obviamente que a gente tem estados muito mais expressivos, como São Paulo, que quase a metade das empresas registradas estão em São Paulo. Mas o Rio tem uma densidade populacional e um hábito de consumo que o torna provavelmente o segundo consumidor do segmento da beleza. O segmento da beleza faturou em 2016 46 bilhões de reais e a gente pode considerar que 20% disso foi consumido aqui no Rio de Janeiro. Nós temos todo tipo de empresa, pequena, média, e temos as multinacionais como a L'Oréal. Procter está aqui com a maior fábrica da Procter, hoje no Rio de Janeiro. Temos a Granado, que é uma empresa belíssima que construiu talvez a fábrica mais moderna que existe no Brasil, lá em Japeri, né, que é um município bem próximo aqui da capital. Temos a Alfapaf, que é uma italiana especializada no que a gente chama de segmento coiffure, né, que é o segmento cabeleireiro. Temos PR Faber. Temos uma empresa que é muito interessante, que hoje conseguiu fazer um grande trabalho de inovação no Brasil, que é a Lola Cosméticos, né, está aqui no Rio de Janeiro. É uma empresa que hoje é uma referência em termos do que se pode criar com cara do Rio de Janeiro, né? A Lola é a cara do Rio de Janeiro, né? E temos a beleza natural também, que é um outro segmento de serviço junto com a indústria que marcou e marca ainda profundamente, né? É um case, internacional, exatamente. Então, assim, num resumo, o Rio de Janeiro tem um grande potencial, até em função de uma questão de proximidade das classes sociais, porque aqui no Rio essa proximidade, né, do asfalto com a comunidade faz com que tudo se misture num grande caldeirão e aí isso permeia com muita facilidade as possibilidades de desenvolvimento de produtos, de criação, enfim. E no setor médico também o Rio é referência, né, o que ajuda muito a atrair essas empresas.
O Rio de Janeiro, como ele concentra, ele tem as grandes escolas de dermatologia, de cirurgia plástica, a medicina em geral no Rio de Janeiro, ela tem vanguarda, isso incentivou, né? Eu tenho uma experiência de 40 anos, né? Trabalhando desenvolvendo formulações para a área médica, e nós vemos que a gente tem todo um espaço para isso, né? E o Rio de Janeiro sendo vanguarda realmente para o Brasil, né? E internacionalmente também, né? Porque os médicos vêm estudar, né? Tanto cirurgia plástica quanto dermatologia no Rio de Janeiro. E em termos de perspectivas e com a crise econômica, assim, houve algum tipo de reposicionamento ou foi uma indústria que conseguiu passar, ter alguma resiliência nessa crise? Na realidade, o Rio de Janeiro talvez seja o estado que mais foi afetado pela crise. Não obstante, as empresas que estão aqui instaladas, as empresas industriais, têm seus negócios em todo o Brasil. Isso talvez não tenha sido tão sentido quanto no segmento de serviço, né? Que ali sim, com toda certeza, a crise foi mais sentida, né? São as clínicas de estética, enfim, os salões de cabeleireiro, enfim, entendeu? Quer dizer, a turma de serviço que deve ter provavelmente sentido muito mais. Bom, a gente acha sempre que o setor da beleza ele está sempre acima da crise no sentido de que o consumidor ele tem uma afinidade muito grande com o setor da beleza. Quer dizer, uma mulher, por exemplo, talvez um dos últimos itens que ela vai usar para tentar equacionar a questão orçamentária dela será deixar de comprar a tintura, coloração do cabelo, enfim, ou batom, enfim, que seja. Então, a gente conta com esse fator, que é um fator de ordem extremamente importante, que é o interesse do consumidor, principalmente da mulher, né, em se manter, né, na cadeia de consumo, apesar da crise. Mas, com certeza, não estamos passando incólumes pela crise. A gente vai fazer um rápido intervalo e vamos falar também no próximo bloco sobre como isso está ajudando também a tornar o Rio um laboratório de inovação. Não saia daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.